Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Sejam bem-vindos a mais um episódio do TPM Essência Integrativa. Eu sou Vanessa Evangelista, nutricionista integrativa e mentora de nutricionistas. E aqui é um lugar para a gente falar sobre saúde, bem-estar, estilo de vida. E hoje, gente, eu tô com um convidado aqui muito especial. Ele é pastor em tempo integral e pastor na igreja onde eu congrego, Evangelho Simples. Flávio Vale, seja muito bem-vindo. Ô, Vanessa, que legal. Obrigado. Muito legal estar aqui. Espero que eu tenha o que contar, o que falar, né? Sempre tem essa coisa, né, de ser entrevistado e falar assim, poxa, será que eu tenho assunto? Será que eu tenho história? Com certeza ele tem, gente. Com certeza ele Mas tem. é uma alegria estar aqui. Que prazer, de verdade. Obrigada, eu que agradeço. E Flávio, a gente fala muito quando a gente fala em saúde sobre corpo, sobre mente, mas com certeza a parte espiritual influencia e influencia muito, né? Influencia inclusive nas nossas escolhas diárias, né? O que você acha, na sua visão, por que o cuidado espiritual ele é tão importante para a saúde como um todo? Bom, primeiro, o corpo, a alma e o espírito, eles são indissolúveis, né? Não são separados, né? Então, a gente cuidar do espírito, naturalmente, vai se refletir no nosso corpo, né? Na nossa saúde, né? Isso é importantíssimo. A Bíblia, né, e a gente vai ter que voltar a falar muito sobre isso, né? Sim, estamos aspecto, falando né? de saúde espiritual, como não falar do nosso guia, que é a Bíblia, que a nossa né? regra de fé e prática, ela nos leva para uma experiência espiritual e que vai nos trazer moderação, que vai nos trazer governo. Então, tudo isso, somado com a proximidade de Deus, o fato de acreditarmos, né, e isso é uma verdade na vida de quem crê, que o Espírito Santo habita em nós, nos leva para uma vida mais moderada, uma vida mais controlada, onde a gente vai ter, naturalmente, mais saúde e tudo mais, né? Sim. Eu estava pensando nisso, né, quando você me mandou o briefingzinho, e eu li um texto aqui essa semana em Provérbios. Olha só o que ele fala. Provérbios 17. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Nossa. A própria Bíblia já fala sobre isso, né? Coração alegre, a gente entende que a alegria de verdade vem através da presença de Deus na nossa vida. Uhum. Mas aquele que tem o espírito abatido tem os ossos secos, tem dores, tem doenças, né? E tudo mais. Sim. Ansiedade. Sim. O afastamento de Deus, depressão. Sim. Não que depressão seja necessariamente espiritual, não que ansiedade seja necessariamente espiritual, mas tudo isso se agrava se a gente não tiver uma vida. Contribuem tanto contra como a favor, né? Exatamente. A gente tem uma vida espiritual em dia, com certeza a gente próximo de Deus, próximo, né, da palavra, vivendo ali a palavra, você consegue lidar melhor com essas situações e às vezes até entender por que estou passando por isso num nível de autoconhecimento mesmo, de crescimento como pessoa. Exatamente, né? Não tenho dúvida disso. Eu fico muito encantada, assim, eu como nutricionista e cristã, né? Ou cristã e nutricionista. É uma cristã exercendo a nutrição, né? Exato. Que eu vou lendo a Bíblia, assim, eu fico muito encantada como as coisas se convertem e como eu consigo usar da Bíblia dentro do meu atendimento, sabe? Eu falo muito para as minhas pacientes, vocês são um todo. Não existe você biológica, você fisiológica, você espiritual, você emocional. Não, é um todo e uma coisa vai interferir na outra. Exatamente. Então, eu tenho pacientes que vêm me procurar, assim, que já tem uma alimentação limpa, que faz atividade física, mas quando eu vou ver, assim, a parte emocional tá quebrada, a parte espiritual tá desconectada e aquela pessoa está adoecendo, mesmo comendo bem, mesmo fazendo atividade física. Exatamente. É muito importante. Não, e hoje a gente vive um mundo, né, que traz muita ansiedade para as pessoas, né? Acho que as redes sociais em excesso, né, não
não é uma condenação à rede social, acho que a rede Sim. social tem muita coisa boa ali, Sim, né? Enfim, sim. mas ela em excesso, ela traz ansiedade, porque você começa a olhar o padrão de vida das pessoas e aí você começa a ficar Uma angustiado. comparação. Exatamente. Que faz muito. E a gente tende a se comparar sempre com o que é mais top, Ah, né? Com o melhor sim, corpo, com sim. quem tem mais dinheiro, com quem Sim, quem é mais feliz e tudo sim. mais. Então, se a gente não tiver o espiritual muito fortalecido, não tiver uma comunhão com Deus muito presente na nossa vida, uma busca por conhecê-lo, por conhecer a palavra de Deus, a gente vai se deixar levar por isso, né? Porque a gente vai perder um pouco da nossa identidade, a gente não vai saber. Perde muito. até, viu? Exatamente. Perde muito. Porque você começa a querer se moldar para parecer com aquela pessoa ou para caber naquele ambiente. Eu já me perdi nisso. Exatamente. Porque para mim a rede social, para minha profissão, ela é muito importante. E eu já me perdi nisso, de eu começar a fazer uma coisa que eu não sou, para querer parecer que, ó, cheguei aqui, ou eu sou a tal, não sei o quê. Graças a Deus, graças à bondade dele, É verdade. eu consegui, sabe, parar e falar assim, não, peraí. E aquilo começou a me fazer mal, porque Sim. você começa a forçar algumas coisas, verdade. sabe? E eu falei, não, essa não sou eu, não tô feliz assim. E até você voltar pra você é difícil. É verdade. Porque você já fez aquilo tantas vezes que você se Sim, perde. Quem eu era exato. mesmo? Se perde naquele personagem, né, que você quer ser porque tem um vazio, provavelmente, né? Uhum. Eu acho que todo mundo, na atualidade, já passou por um pouquinho dessa crise, né? Agora, quando você tem realmente uma comunhão com Deus, quando você tem uma vida de busca em relação às coisas de Deus ali, de oração, de leitura da palavra, de estar em comunhão com pessoas que têm a mesma fé, né? Também é muito importante a gente caminhar com gente que pensa igual, Com certeza. gente que vai dar bons conselhos, que vão chorar com a gente. A gente entende a nossa identidade, né? Somos filhos de Deus, somos preciosos para Deus. E a partir daí é muito mais fácil de lidar com as coisas, né? A perda de identidade leva a esse lugar. E outra coisa também, né? A tecnologia também, eu acho que... Não sei se você já reparou, eu de vez em quando... Agora é muito raro, mas assim, de vez em quando você tem que ir, por exemplo, num caixa eletrônico de banco. O caixa eletrônico é dinâmico, né? Você pensar 20 anos atrás, não tinha nem esse dinamismo, 20, 25. E aí, hoje, você vê a pessoa ali, ela digitou lá a senha, demorou 2 segundos pro caixa eletrônico, por exemplo, dar a resposta que ele queria, a pessoa já começa. E aí já começa. Isso aqui não tá funcionando, chama alguém, né? E eu acho que essa facilidade que a gente tem hoje também traz muita ansiedade, porque é tudo rápido. Exatamente. É tudo na mão. É aquela dopamina rápida. Você manda uma mensagem, passa um minuto, a pessoa não respondeu. Como assim não respondeu? Exato. Né? Eu passo por isso quase que diariamente. Às vezes tem irmãozinhos queridos, amo vocês. ênfase no queridos. Mas que me mandam mensagem 11h30 da noite no Sim. WhatsApp, e 11h30 da noite às vezes eu já tô dormindo, já tô Sim. descansando. E aí 00:30, 1h da manhã, boto por interrogação como quem diz, ué, como é que você não me respondeu? Gente, calma, gente, 11h30 da noite. Você tem uma vida, né? Não é assim, se eu tivesse acordado a gente até atende, né, tal. A gente sabe que não tem hora pra coisa ruim acontecer, mas vamos lá, né, calma. Então, gera muito essa ansiedade. E a presença de Deus na vida da pessoa, a pessoa tendo uma vida espiritual realmente, uma busca, cara, isso tudo fica mais controlável, né? Sim. A gente aprende a ter paz, a gente vai manifestando os dons do Espírito, a gente vai enxergando a vida com uma outra forma, a gente começa a entender que talvez o lugar onde a gente vai chegar não é tão importante, a caminhada às vezes é muito mais importante. Falou né? tudo. Nessa que eu me perdi, foi uma palavra que veio muito forte, assim, como se Deus tivesse falado assim, sabe, no meu ouvido. Quem você tá querendo agradar? E quem você tem que agradar. Exatamente. Sabe? Para quem que você tá querendo ser? Quem você tem que ser? Para quem você tem que ser? Exatamente. Falei, nossa, eu tô mirando ao errado, sabe? E outra coisa, né? A gente acaba sempre olhando para o destino, né? Para onde a gente vai chegar. Então, o que não é ruim você traçar planos. Sim, Não claro. é uma, né? Não é Vivemos aqui nesse mundo, né? Traçar plano. A gente não é uma bandeira anti-planos, mas é o seguinte, a gente sempre coloca a nossa expectativa no que vem pela frente. Então, por exemplo, eu tô
tô estudando para ser lá uma profissão X. Então eu vou ser feliz. Aí, quando eu tiver essa profissão, aí que eu vou ser feliz. Aí você atinge a profissão. Aí você vai pro próximo estágio. Não, quando eu tiver um companheiro, uma companheira, aí é que eu vou ser feliz. Aí você tem o companheiro, companheira. E aí... Quando eu comprar casa em tal condomínio. Quando tiver filho. Carro, quando não sei o quê. não sei o quê. E, cara, a gente tá deixando de viver o processo. É. E o processo é importantíssimo, que é no processo onde as coisas acontecem, onde a vida É, acontece. onde a vida acontece. É onde você é transformado, é onde você tem as suas desilusões e os seus problemas, que também são importantes para que a gente amadureça. Né? A Bíblia fala muito sobre isso, sobre o sofrimento, como o sofrimento coloca a gente no lugar, né? Sim. E aí a gente acaba deixando de viver, e a gente vai vivendo uma vida correndo atrás o tempo todo, aquela história do burrinho com a cenourinha na frente, né? A vida inteira correndo atrás da cenoura, a cenoura nunca chega, e aí a gente deixou de viver. Quando vê, já tá lá velho, já tá quase morrendo, passou a vida e aí? Sim, Né? E foi legal você falar da questão do sofrimento, porque assim, muita gente adoece mesmo por conta de algo difícil que passou, um trauma, uma dor muito grande, e não consegue lidar com aquilo, mesmo que tenha sido algo aconteceu há 10 anos atrás, a pessoa ainda sofre aquela dor, né? E, claro, muitas vezes precisa de ajuda, de profissionais e tudo mais. Mas, no meu ver, assim, o quanto é diferente quando você tem conhecimento da palavra e você até, assim, começa a entender que aquilo que você passou, no meu ver, aquilo que você passou trouxe também algo bom, por pior que tenha sido, sabe? Te trouxe um crescimento, te fez buscar mais a Deus. Eu não sei, sempre tem algo ali para mim, uma sensação de que você precisava, exatamente. Sabe? Eu, no meu trabalho, na minha rotina, eu converso com muita gente. E nesse processo, muita gente vai até, a gente brinca dizendo que é o gabinete, né? Essa figura do gabinete não existe mais, mas a gente ainda fala lá. Lá nos gabinetes da vida, às vezes chegam pessoas para mim e falam assim, Flávio, minha vida é maravilhosa. Minha esposa é excelente, meu marido é maravilhoso, eu tenho um emprego ótimo, tenho carreira, meus filhos são lindos e maravilhosos, dinheiro também tá entrando, mas tem esse problema aqui que tá me angustiando, tá me tirando o sono, tá acabando comigo. Aí eu olho, deixo a pessoa falar, eu falo assim, olha, graças a Deus por esse problema. A pessoa olha assim, né? A pessoa abre o olhão, mas como assim? Eu estou sofrendo, você fala um negócio desse? Eu falei, não, porque esse problema, ele mostra pra você... Primeiro, ele te dá acende um alerta. Peraí, parou, vamos ver o que tá acontecendo. Segundo, ele mostra pra pessoa que a pessoa não é autossuficiente. Aí ela mostra assim, porque quando tá tudo bem... A gente tende a se sentir autossuficiente. Tá tudo dando certo, eu sou o bonzão, então eu confio na minha saúde, eu confio no meu dinheiro, eu confio no meu relacionamento, eu confio na minha empresa, eu confio... A gente vai botando coisas e tudo isso passa. Sim. A Bíblia mostra claramente que tudo isso vai passar. Um dia vai acabar. E aí, quando ela vê que quando ela tem um problema que ela não consegue resolver na própria mão, pelas próprias mãos, ela se dá conta de que ela não é autossuficiente e ela precisa de alguém maior, de uma força maior, Sim. que pode ajudar nessa condução desse problema. Nem sempre na resolução, Sim. porque a Bíblia também é muito clara quando ela diz que por aqui a gente vai passar dificuldades, lutas. Mas eu acho que ajuda no entendimento. Exatamente. Sabe? Exatamente. No entendimento. Teve uma fase financeira bem difícil que eu passei junto com o meu marido. E eu lembro que era tudo assim, em cima da hora. Precisava pagar o aluguel amanhã. Eu dormia chorando porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E no outro dia, consegui um trabalho exatamente o valor do aluguel. Exatamente. E aí, depois, né, que eu comecei... E passou essa fase, graças a Deus. Tal, e depois que eu comecei a buscar mais a palavra, a entender, eu falei assim, caramba, era para eu entender... que não era do meu trabalho, nem do trabalho do meu marido, não era do esforço dele, nem do meu. Era ele providenciando na hora certa, na hora perfeita. Exatamente. Quando Jesus ele faz a oração, a famosa oração do Pai Nosso, ele fala assim, o pão de cada dia nos dá hoje. Por quê?
Porque ele poderia pedir, olha, o pão de cada dia nos dá para daqui a 2 anos. Me dá por 10 anos. Me dá esse pão de cada dia por... Eu posso orar assim? Ele poderia falar isso, ele é filho, né? Tava ali, ele é Deus também. Mas por que ele pede para que dê hoje o pão nosso de cada dia? Para que a gente aprenda a confiar naquele que provê e não na provisão. A gente tem que confiar naquele que provê. Então hoje a gente pede o pão de hoje, porque amanhã ele vai estar lá, o provedor vai estar lá e a gente vai pedir para ele prover o pão de amanhã. E tá tudo bem. A gente facilmente deturpa esse conceito. O povo judeu lá no deserto, né, que conta lá no Antigo Testamento, Deus mandava diariamente o maná lá no deserto, aí Deus te mandava a ordem para eles, olha, não juntem esse maná. Não juntem, porque eu vou prover o de amanhã. Porque a ideia de Deus era doutrinando eles para que eles aprendessem a confiar na provisão de Deus. De Deus, ali no Senhor, no próprio Deus. O que eles faziam? Juntavam. Aí apodrecia para mostrar para eles. Pois é, para mostrar para eles que essas coisas daqui apodrecem, acabam, né? Então isso é muito importante, a gente aprender a confiar em Deus. E confiar em Deus faz toda a diferença. Como você falou, quando a gente confia em Deus, se relaciona com Ele de um modo miraculoso que a gente não consegue entender, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até mesmo doenças, perdas que não tem cura, eu acho que tudo tem ali um... Exatamente, e a Bíblia fala sobre isso, né, que a dificuldade ela nos traz perseverança. A gente começa a olhar para aquilo que realmente é importante, começa a perseverar ali na nossa busca a Deus. A perseverança nos traz caráter aprovado, que é a experiência. Você já começa a perceber o agir de Deus, vai vendo que Deus age em todas e qualquer circunstâncias. E esse caráter aprovado, ele traz esperança, que é de que se Deus está cuidando hoje, por que eu vou ficar preocupado com amanhã? Se Deus cuidou até hoje, a pessoa tem 30, 40, 50 anos, se ela chegou a 60, 70, 80 anos, foi porque Deus foi misericordioso. Deus não vai deixar de ser misericordioso depois daqui. Ele continua sendo misericordioso. Né? E isso é fantástico, é maravilhoso. Traz paz, alegria, faz bem pra pele. Melhor que colágeno, gente. Dica da Nutri. Ô Flávio, e aquela pessoa que ela se alimenta, ela se cuida, ela faz atividade física, tal... Como que ela pode... Existe alguma forma dela enxergar assim... meu corpo está saudável, mas o meu espírito está adoecido. Isso daqui não é do meu corpo. Isso é essa dor, esse problema. Caramba, que pergunta importante, né? Então, eu creio que todos nós temos um vazio dentro de nós, sabe? Acho que Deus já criou a gente dessa forma, sabe? E no fundo, a pessoa sempre sabe que não tem algo certo, né? A pessoa que não tem algo, que tá faltando alguma coisa. Eu uso muito um exemplo em relação a relacionamentos, né? Existe uma figura de linguagem que é poética, que é bonita até, que não tem problema, gente. Vocês podem fazer no casamento de vocês, no relacionamento de vocês, não tem problema. Que é aquela figura do metade da laranja. A pessoa vai lá e ela encontra metade da laranja e aí ela se completa numa outra pessoa. É lindo isso pra poesia, pra música. É fofo, né? Mas isso é uma verdade, é uma mentira, né? Sim. Ninguém completa ninguém. Nós somos seres incompletos em busca da completude que só vamos encontrar no nosso relacionamento com Deus. Verdade. Não tem jeito. Então, sempre vai estar faltando alguma coisa. A pessoa sempre vai estar nessa busca frenética, né, do objetivo, para ser feliz. E aí chega no objetivo, ela... Recentemente, acho que uns 2, 3 anos atrás, teve um jogador famoso aí, eu gosto muito de futebol, né, e aí eu acompanho muito essas notícias, um jogador famoso lá do Flamengo. O cara tinha feito o contrato da vida dele, estava ganhando muito bem, famoso, tinha o que ele queria. E ele entrou em depressão a ponto de cogitar se matar.
Sim. Muitos de nós talvez olhassem para aquela situação e falassem, cara, como que pode? O cara tem tudo, O cara né? tem tudo, o cara tem fama, o cara joga futebol, que é uma brincadeira de criança, que é um sonho de criança, né? Realizado na profissão. Ganha e dinheiro, fazendo, é famoso. uma coisa que muitos fazem de graça por lazer, né? Para muitos homens, talvez ele pudesse ter a mulher que ele quisesse, né? aham. Olha, pô, ele podia ter a mulher que ele quisesse. E o cara tá em depressão. Por quê? Tem um vazio que só Jesus O mundo pode não preencher. preenche. Então a pessoa ela vai cuidando da saúde, beleza, ok, bacana, deve-se cuidar da saúde, é fundamental, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? É Sim. importantíssimo isso para a vida nossa em comum. Uhum. Mas aí ele começa a ver que tá cuidando do corpo, mas aí continua com ansiedade, continua com essa angústia que não passa. É a falta de relacionamento com Deus, não tem jeito. Não tem jeito. Tem que olhar para isso. Tem que olhar. É A gente é um todo. Fundamental. E você falou agora, né? O nosso corpo é um templo. Eu gosto muito de usar isso também com as minhas pacientes. E tem na Bíblia alguma orientação específica de cuidado com o corpo? Então, usando o texto que você falou aí, Aham. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, a Bíblia fala assim, apóstolo Paulo falando lá à igreja em Coríntios. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso é maravilhoso, Olha. né? O texto especificamente... Sensacional, eu Ele, adoro. esse texto especificamente, quando você olha todo o contexto dele, ele está falando muito relacionado a pecados de cunho sexual, de Aham. sensualidade e tal. Tá. Mas assim, a glorificação com o corpo vem na manutenção da saúde daquele corpo que Deus te deu. Sim. Eu não vejo errado a gente interpretar assim, porque é isso mesmo, né? Sim. Eu digo muito assim, por exemplo, as pessoas vêm muito perguntar, né, na rotina diária do trabalho, isso aqui é pecado? Isso aqui pode? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer Parece as minhas tatuagem? pacientes. Eu posso comer pizza? Hoje é sexta, eu posso comer um pedaço de pizza? É verdade, as pessoas perguntam muito isso. E eu falo que, na verdade, o que é pecado não necessariamente é o ato em si. É como você se relaciona com aquilo. Uhum. Então, por exemplo, vamos supor que aqui tivesse um monte de guloseimas aqui, Uhum. né? Qual o problema de eu comer um brigadeiro? Nenhum. Qual o problema de eu comer um pedaço de lasanha? Nenhum. Nenhum. Agora, se eu não me relaciono bem com isso, se eu como o primeiro brigadeiro e abre a porta para que eu coma mais 200 brigadeiros, sei lá, uma quantidade gigantesca de brigadeiro, tá errado. Aí eu tenho um problema. Aí é pecado, aí eu tô Sim. errado. Há um tempo atrás, você sabe da história, né? Uns 10 anos atrás, eu diagnostiquei que eu tinha um problema no meu rim. Uhum. Uma das orientações do médico para mim foi, olha, você não é proibido de comer carne vermelha, mas você precisa se controlar quanto à carne vermelha. Você não pode comer carne vermelha como uma pessoa comum, que tem o rim funcionando normalmente. Sim. Qual a minha atitude? Eu amo carne vermelha, sou apaixonado por um churrasco. Quanto mais estiver pingando, mais gostoso para mim é. Sou dessas também. Sabendo disso e tendo essa informação, qual é o meu papel diante disso? Eu pulei fora. Fiquei anos sem comer uma carne vermelha por conta desse problema. Por quê? Eu sei que na minha carne, na minha força de vontade, por mais que eu tivesse focado nisso, eu ia me perder nessa situação. Eu ia perder nessa situação. Sim. Agora, se eu tivesse... E ali seria um pecado porque você estaria infringindo o teu corpo. Exatamente. Olha é só. isso. Eu não saberia, eu não lido bem com aquilo. Aquilo me domina. Uhum. A gente falou aqui de domínio, né? É. Aquilo me domina. Se aquilo me domina, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Nossa, que bacana. Então isso é importantíssimo. Eu falo muito para as minhas pacientes, assim, uma coisa que eu gosto muito, tanto quando você começa a ter relação com Deus,
como quando você começa a fazer uma reeducação alimentar, é o autogerenciamento. Exatamente. É você. E o autogerenciamento, ele vale para tudo, né? É o que você fala, o que você guarda de sentimento, o que você pensa, o que você come, né? Exatamente. A sua vida sexual. O autogerenciamento é para tudo. Tudo. E se uma parte está em desequilíbrio, não tem autogerenciamento. Exatamente. Ó, tem um texto que eu separei aqui, 2 Pedro, capítulo 1, do 5 ao 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a diligência, associai com a vossa fé, a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Olha. Isso é muito profundo. Mas vamos pegar aqui domínio próprio. Existe uma orientação na Bíblia para que a gente tenha domínio próprio. É o que você acabou de falar, em todas as áreas. Se eu não me controlo em determinada coisa, é sinal de que aquilo me domina. Tirou o meu domínio próprio. Se eu estou agindo fora do meu domínio próprio, opa, peraí. O que está de errado aqui? Sim. Seja questão de comida, seja questão de questão sexual, compulsão sexual, seja sei lá, essa ânsia de querer parecer o que não é, uma busca desenfreada por dinheiro, por fama, seja lá o que for, né? Sim. E tudo isso acaba ocupando o lugar de Deus na vida das pessoas. Sim. Ocupou o lugar de Deus na vida da pessoa, a pessoa vai ter uma vida vazia, uma vida infeliz, com certeza, né? Buscando algo que... Nesse sentido, uma escolha alimentar, ela tem sua responsabilidade espiritual também, né? Sem dúvida, não tenho dúvida disso, domínio próprio. Ah, não, eu amo muito miojo. Aí eu vou ficar me entupindo de miojo, sabendo que miojo... Desculpa, não sei se a gente pode falar. Não. Pode sim. Aqui é à vontade, a gente não deve nada pra ninguém. Desculpa aí, pessoal do miojo. Mas você vai ficar se entupindo com aquele saquinho lá que é sódio puro ali, sabendo que aquilo te faz mal. Pura, sim. Entendeu? Tá todo mundo falando que você não tá bem por causa... Você vai numa nutricionista, vai no médico, o médico te fala, olha, isso aqui não é bom para você, para sua dieta. Você é diabético, você tem que tomar cuidado com o açúcar. Você vai ficar ingerindo açúcar, enfiando açúcar. Tá errado, é falta de domínio próprio. Né? E o contrário, né, Flávio? Eu acho que você comer com consciência e com equilíbrio pode ser também uma forma de louvor e gratidão, né? Exatamente. Outro texto bom aqui, olha só. Isso aqui é muito legal, quer ver? Colossenses 3,17. Tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Toda a nossa vida pode ser uma vida de louvor a Deus. Sim. As pessoas falam muito sobre a gente acha que é só na hora que ajoelha e ora, ou só na hora que tá na igreja, isso. Né? E não é. Ou que tá fazendo uma penitência, né? Não, eu fiz uma penitência, e aí eu tô me abstendo disso, tô fazendo isso, eu vou fazer esse sacrifício. O dia tem 365 dias, mas por 40 dias eu louvo a Deus. Eu faço o quê, né? Não, deixa eu louvar a Deus aqui na minha alimentação. Olha, Senhor, eu vou levar uma vida de uma alimentação saudável, uma vida que eu vou ter as pessoas vão olhar pra mim e vão pensar assim, poxa, por que essa pessoa se alimenta tão bem? Eu vou falar, eu me alimento tão bem para a glória de Deus. Olha só. Né? Ah, mas você vou começar a usar isso, gente. Já grava aí, meu próximo lema. É verdade. Não, eu quero ficar mais enxutinho, eu quero ter saúde, mas isso aqui é para a glória de Deus. É para que as pessoas vejam em mim a presença de Deus e eu glorifique Ele. Não, é possível, é isso aí. Qualquer ação que a gente tomar, a gente pode tomar realmente pensando na glória de Deus. Tudo que você vai fazer... Ore antes, pergunte a Deus o direcionamento, questione as motivações, né? Eu vou comer isso aqui por causa de quê? Sim. Ou vou deixar de comer isso aqui por causa de quê? Qual é a minha intenção nisso? Onde está meu coração nessa situação aqui? Será que eu estou tentando encobrir alguma coisa? Ou será que eu só quero realmente comer porque eu curto, eu gosto do sabor, né? Sim. Será que eu avaliei se está me fazendo mal? Exato. Exatamente. Perfeito. E tem um outro ponto, assim, que me encanta muito, né? Que é aquilo que eu te falei. Para mim tem muitos encontros ali entre a nutrição, a ciência e a fé, que é o jejum, né? O que é de fato o jejum espiritual e qual o propósito além da abstinência da comida? Esse papo é bom, né? Jejum dá uns 30 podcasts. Gente, vai ter parte 2, é fato. Já se preparem. Esses dias eu li uma frase muito legal. Eu até anotei aqui.
Na nova aliança, que é o que a gente vive hoje, a nova aliança é a partir da presença de Jesus, da vinda de Jesus Cristo, tudo que a gente vive depois da vinda de Jesus Cristo. Uhum. O jejum aponta para uma fome maior, a fome de Jesus Cristo. Uhum. Isso é maravilhoso. O que significa efetivamente o jejum? Eu vejo o jejum como uma forma da gente se submeter a Deus. É da gente se privar da nossa alimentação, da gente ter um tempo ali de oração, um tempo de comunhão com Deus, aonde a gente mata um pouquinho a nossa carne, sofre um pouquinho até, né? Porque tem jejuns que são sofridos, né? Tem dias que é, por exemplo, eu imaginar uma manhã minha sem tomar meu cafezinho com leite, menina... Eu sou do café da manhã também. Cafezinho. Quando eu faço jejum, é de tarde até outro dia de manhã. Pois é. Meu café da manhã, nossa, pra mim é muito difícil. É assim. sofrido. Mas é isso, é a gente se submeter a Deus, é buscar um momento ali de reflexão, onde a gente se abstém da alimentação para que a gente foque realmente no Senhor, que a gente entregue a nossa vida, a nossa saúde, o nosso pensamento, tudo a Deus. Se consagre a Ele. Né? E é fundamental até que o jejum seja feito até num momento que você possa ter alguns momentos de oração, né? Às vezes a gente tira aquele jejum o dia inteiro, mas a gente está no trabalho, a gente não consegue orar. Nem sei se isso é muito válido. Eu acho que é legal no momento onde realmente você possa realmente parar de vez em quando, poder orar, poder ler a Bíblia, poder refletir sobre aquilo, né? Eu gosto muito dessa junção para as minhas pacientes que são cristãs e estão abertas a isso. Eu sempre sugestiono de juntar as duas coisas, né? Quando eu vou fazer, eu gosto de fazer ou do almoço, ou até umas 3 horas da tarde ali eu me alimento, e depois eu vou pro café da manhã. E aí o horário da noite eu consigo chegar em casa, enquanto meu marido tá jantando, fazendo as coisas dele, eu subo, eu faço minha leitura da Bíblia. Isso é muito importante, é muito legal. E eu acho que tanto para a questão de saúde, quanto saúde física, né? Quanto para a questão de espiritual, o jejum ele trabalha muito o autogerenciamento. Exatamente. Porque é muito difícil. Eu amo comer, eu sou uma nutri que ama comer. Quem me segue sabe. E eu gosto de comida, sabe? Arroz, feijão, carne, legumes. E essa privação, para mim, ela é muito difícil. Então, no outro dia eu acordo com aquela sensação, poxa, eu consegui, sou eu que domino. Exatamente. Sabe? Não é o alimento. Eu acho que isso traz um autogerenciamento que você leva para outras áreas da sua vida também. Poxa, se eu consigo me abster aqui de algo que eu gosto tanto, que tava tão fácil, tava pronto ali, era só sentar e comer. Isso aí. Sabe? Eu consigo também me abster de outras coisas que eu gosto, mas não são legais pra mim. Porque talvez diferente de outras coisas que a gente cria como objetivo de vida, por exemplo, ser rico. O jejum, a alimentação é uma coisa que a gente precisa realmente. A gente não precisa ser rico. É bônus. Se vier, paz, estou preparado. Bom, quer dizer, acredito que seja. Mas a alimentação é uma coisa que a gente precisa. Se a gente consegue dominar uma coisa que a gente precisa, cara, olha que potência, né? Agora é importante, assim, falar sobre o jejum, uma coisa que para mim é essencial. Eu não consigo enxergar o jejum como uma forma de tirar nada de Deus. Né? Sim, não é troca. Tem muitas igrejas, que, assim, bem intencionadas. Mas daí exatamente. Eu quero Esses dias uma irmãzinha chegou pra mim, ela tava com um problema sério, assim, a gente tava orando, realmente, um problema difícil que tava machucando muito ela. E ela veio pra mim e falou assim, depois de algum tempo, mas e o jejum? Eu falei, opa, ela tá querendo oferecer o jejum. Troca. Deus não tá respondendo aqui. É o desespero mesmo, né? A angústia da pessoa em meio à dor, o sofrimento. A gente entende, mas realmente, o jejum ele serve para que a gente se submeta a Deus, para que a gente tenha uma reverência, se conecte com Ele. Talvez entenda o propósito daquele sofrimento, que tem muitos sofrimentos que tem propósito. Né? Talvez descubra a razão, porque muitos sofrimentos também foram que a gente mesmo provocou. Sim, né? Com certeza. A pessoa faz um monte de coisa errada. Por que Deus permitiu? Não, porque você, meu filho, Deus não tem nada a ver com isso. Nossa, isso é uma coisa. Eu falo muito no meu consultório. Eu falo, gente, as doenças, elas não começam lá fora e de repente se instalam aqui. Exato. Elas começam aqui dentro. Exatamente. E o seu corpo foi criado de uma forma perfeita. Então, por quê?
entendeu? É isso aí. É o que você come, é o que você bebe, é o que você fala, é o que você sente, Tudo isso. né? E é uma construção, às vezes, né? A pessoa passa anos e ter, sei lá, 30, 40 anos fazendo bobagem. Aí, quando ela percebe, quando vem o resultado da bobagem, ela quer que resolva da noite pro dia. Fala, agora é um processo também. Se for um processo para chegar aqui, é um processo para sair daqui. Né? Mas é importante lembrar isso sobre o jejum. O jejum é mesmo para se submeter a Deus, sabe? É um momento ali de contrição mesmo, um momento ali de fé, um momento que você vai se aproximar mais de Deus, procurar entender. E aí você acaba ficando mais sensível e te dá um poder gigantesco nesse sentido que você falou. Não tenho dúvida disso, né? Sim. E dentro da minha área, assim, o jejum, ele também tem muitos benefícios metabolicamente falando, né? Como você enxerga essa junção entre fé e ciência que eu tô fazendo aqui? Espero que você enxergue com bons olhos. Não, eu enxergo com bons olhos. Eu acho que é válido, assim, se torna... que a gente falou no começo, né? Se o corpo é o nosso templo, se temos uma responsabilidade sobre ele, e existe uma ciência que nos auxilia nesse processo, cara, isso é maravilhoso. Porque eu vou, a partir de um relacionamento espiritual, que é imaterial, eu vou juntar com algo que é cientificamente comprovado, que vai me auxiliar também. Uma coisa agindo com a outra. Isso é maravilhoso. Sim. É como, por exemplo, também a questão das doenças emocionais. Sim. A pessoa, ela tem o espiritual que já ajuda a fortalecê-la, aí procura um profissional que dentro lá da ciência dele vai trazer algum conhecimento ali para aquilo, que muitas vezes está dentro da própria palavra, né? Sim. Conhecimento está dentro da própria palavra. Sim. A pessoa sai muito mais fortalecida. Com certeza. Então, se eu ajo de uma forma espiritual que vai me abençoar no âmbito científico, ou eu tenho um âmbito científico que me ajuda na minha parte espiritual, cara, isso é maravilhoso. A junção perfeita, né? Com certeza. Ciência e espírito, olha só que maravilha, né? Você sabe, há uns 3 anos atrás eu passei por um problema emocional muito, muito forte e... eu precisei de ajuda profissional, mas assim, eu falo que nada me ajudou mais do que a palavra. E, inclusive, me ajudou a entender e, inclusive, hoje... Olha, é difícil falar que eu sou grata, porque quando dói muito, é difícil falar que é grata, né? Eu não quero falar da boca pra fora, mas assim... eu entendo que eu precisei passar por aquilo para ser quem eu sou hoje e para ter a comunhão com Deus que eu tenho hoje. Não tenho dúvida. Sabe? O quanto isso me fortaleceu e me fez crescer espiritualmente falando, sabe? Dúvida. Como pessoa. Ai, gente, não posso chorar aqui no meio do podcast. Mas essa é uma grande verdade. A gente tem Agora a gente deu uma paradinha, mas lá na igreja a gente tinha um grupo de saúde emocional. Só lidava com gente que já estava passando por processos difíceis, muitos desses processos de depressão, aquela coisa toda. E eu sou mestre nisso, né? Eu sou uma pessoa muito melancólica, já tive meus episódios de depressão. E a gente falava muito sobre isso, né? Que como que essas dores, se elas canalizadas para essa área espiritual, essa busca pela presença de Deus na sua vida, um direcionamento da parte de Deus, como que elas nos impulsionam, porque primeiro, elas dão propósito. Tem uma passagem, 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 1, Paulo fala assim, sobre as consolações que a gente recebe. Esse texto, para mim, ele é maravilhoso, porque ele fala assim, olha, glória a Deus, Pai de todas as consolações, que nos consola com tais consolações que quando a gente recebe essas consolações, a gente é fortalecido para que a gente console quem está passando problemas parecidos. Isso dá pra gente propósito. É verdade. Isso é profundo demais. É verdade. Isso é muito profundo. Para mim, muitas das coisas que a gente passa, muitas das coisas que a gente sofre porque a gente não tem propósito. E quando a gente encontra o propósito, principalmente naquele sentido espiritual diante de Deus, você sente realmente o direcionamento de Deus, cara,
Você pode ter problema, pode ter doença, pode ter o que for, que você continua olhando pra frente, sabe? Não te derruba. Você sabe quem você é. Com certeza. Deus tá te fortalecendo, você sente a presença de Deus. É outra experiência. É um negócio assim sobrenatural. Com certeza. Deus era aquele ser lá distante pra mim, sabe? Exatamente. Que quando Não tenho dúvida disso. as coisas apertavam, eu lembrava dele. Não tenho dúvida disso. A relação mudou totalmente. Totalmente. Muda é maravilhoso. E a gente tá falando de jejum e tem o contraponto do jejum, né, Flávio? Que é a tal da gula, né? Que muitas vezes ela é mais emocional do que fisiológica. Eu vejo muito isso no consultório. Eu falo que todos nós comemos emoções vez ou outra, até a Nutri, tá? Na TPM, gente, eu quero um chocolate. É aquela coisa, eu preciso, né? O autogerenciamento vai embora. É o famoso eu mereço, né? Quando a gente fala eu mereço, sempre está a ponto de fazer uma bobagem, né? Eu digo assim, que eu de TPM eu tenho autogerenciamento na quantidade, mas o chocolate, ele é necessário. Então, assim, vez ou outra, né? Do mesmo jeito, quando a gente tá triste, parece que fecha aqui, que você não consegue comer, né? Ou tá ansioso, acaba descontando, vai mais no carboidrato e tudo mais. A gula tem muito disso, de querer preencher um vazio, alguma coisa assim. E a Bíblia, ela trata a gula como um pecado. Exatamente. Como que a gente pode entender isso na prática, sem gerar culpa, mas sim consciência? Olha, eu preciso tornar a dizer sobre a questão do nosso vazio emocional. Uma das coisas que muita gente pergunta pra gente é assim, que a Bíblia ela orienta em vários pontos para que a gente glorifique a Deus, para que a gente reconheça Deus como soberano e a gente glorifique a Deus. E aí a pessoa fala assim, olha, isso parece que da parte de Deus dá a sensação de que Deus é um cara que fica precisando lá que a gente fique ali adorando ele e tudo mais. Mas isso tem uma explicação que para mim é maravilhosa. Nós somos seres que têm necessidade de adorar coisas. Nós precisamos colocar coisas no trono da nossa vida. Certo. Deus, com todo o conhecimento dele, a onisciência dele, ele tem a convicção correta de que ele é o que devemos colocar no centro da nossa vida. Sim. Porque a partir daí, a gente vai gerir melhor a nossa vida, a gente vai se conectar com ele vai nos direcionar a ter uma vida mais saudável, uma vida mais coerente, a nos agradar dele, a sabermos quem nós somos, tudo isso. Agora, se eu não coloco Deus nesse lugar, esse lugar está vago. Naturalmente. Entra algo. Todo lugar vazio precisa ser preenchido. Eu vou colocar alguma coisa. Muitas das vezes é comida. É esse relacionamento com comida. Né? A gente estava falando aqui antes, né, de começar sobre aquela frase bendita que os crentes têm mania, né? Crente não bebe, mas também come até. Gente, não, tá errado. Você tá saindo de um pecado e indo pro outro, peraí. Tá errado. Tem uma frase, eu não sei se é do Spurgeon, que ele fala assim, entre dois males não escolha nenhum. Entre dois males não escolha nenhum. Então, se a pessoa não tiver isso muito vivo na sua mente, ela vai preencher com outra coisa. E muitas das pessoas com comida. O que ela precisa fazer? Primeiro, uma coisa que você perguntou, né? Para que isso não gere culpa. Ela reconhecer que ela está errada, mas reconhecer também que no tempo oportuno, quando ela se arrepender e quando ela estiver decidida a mudar de vida, ela pode clamar a Deus, que Deus vai ajudá-la, Deus vai perdoá-la, Deus está ali para isso. Jesus veio para isso. Normalmente a pessoa que ela pratica gula, logo depois vem a culpa. Exatamente. Né? Logo depois vem aquela coisa assim, nossa, não deveria ter comido tanto. E a culpa é terrível, né? É terrível. A culpa é terrível, espiritualmente falando, a culpa é terrível. A culpa paralisa a gente, a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer, porque a gente fica aquele assim, eu vou fazer isso, mas ontem eu estava fazendo aquilo ali tal errado, e a gente carrega, tem gente que carrega aí pesos de erros passados há 20, 30 anos, entendeu?
E a gente precisa crer, que é o que a Bíblia nos promete, que Jesus Cristo ele veio ao mundo para que a gente tivesse perdão dos nossos pecados. E o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de desempenho, né? A religião coloca como se você só pudesse se relacionar com Deus na medida que você tivesse um desempenho. Não, eu não falo palavrão, eu não traio minha esposa, eu não roubo, eu não faço coisa feia, então eu sou digno de me relacionar com Deus. Não, a Bíblia fala claramente que nenhum de nós somos dignos de nos relacionar com Deus. Só é possível esse relacionamento através de Jesus Cristo, que nos perdoa Até dos nossos porque pecados. antes da vinda de Jesus não tinha essa relação direta com Deus. Exatamente. A partir daí, eu passo a ter um relacionamento com Deus novamente que eu não tinha, e nesse relacionamento eu vou sendo transformado. Então, no nosso caminhar, na nossa caminhada com Deus, principalmente, a gente não vai atingir a santidade plena aqui nessa terra. Não vamos. Vai ser uma caminhada onde de vez em quando a gente vai escorregar. Então é preciso a gente crer nessa circunstância, na circunstância da gula, seja lá qual for da nossa vida, que vem esse sentimento de culpa, que sempre há uma segunda vez, sempre há uma segunda oportunidade. Deus nos dá sempre uma outra oportunidade. Então é só se voltar para Ele, Ele nos perdoa, volta, fica pertinho dele, que ele vai nos ensinando diariamente. A gente E quando você tem ele pertinho, como você diz, a escorregada é diferente, porque você escorrega e logo depois vem aquela voz, meu filho, minha filha. Exato. Você fala assim, poxa, eu podia ter agido, eu respondi grosseiramente, aquela pessoa, putz, não precisava. Tem uma cultura religiosa que fica com zelo, mas errada. Ela diz que o pecado, ele é ruim. O pecado não é ruim, gente. Senão a gente não pecaria. O pecado é bom. É ruim quando você peca e que se dane, sim, né? Não, é nesse aspecto. O pecado, ele é bom, porque assim, a gente tem prazer no pecado. Sim. Por exemplo, vamos supor, a gente está aqui falando sobre saúde, forma de relacionar com alimento e tudo mais. Chegou aqui sei lá, um potão de sorvete daquele sabor maravilhoso lá. Direto da Itália. Com aquelas castanhazinhas dentro. Cara, é maravilhoso. E vou comer ali aquele negócio até o final e tudo mais. Entendeu? Só que essa que é a grande diferença daquele que tem um relacionamento com Deus para aquele que não tem. Quem não tem relacionamento com Deus vai encher os cornos lá de sorvete, vai passar mal, vai ficar com culpa. Sim. No dia seguinte tá fazendo de novo e é compulsivo, ele não tem domínio. Agora, a pessoa que se relaciona com Deus, nós cremos que o Espírito Santo habita nela. Sim. E o Espírito Santo vai trazer essa consciência. Ele vai chegar e vai falar assim, olha, cara, tudo bem, você errou, tudo bem. Isso combina com o filho? Pra que você comeu isso tudo? Tá fazendo mal. Você sabe que isso não é legal pra você. Você vai trazer problema de saúde pra você. Você vai trazer baixa autoestima, porque de repente você vai ficar acima do peso. Sim. Vai trazer indisposição, porque você comeu demais. Ninguém que come demais tem disposição. Vai trazer doença, uma série de coisas. Poxa, não faz mais isso não, cara. Poxa, muda a sua vida, o seu jeito de ser. E naturalmente você vai abandonando aquilo. Não é uma força externa, né? Tipo, olha, eu não posso. Não, é o Espírito trabalhando na gente e nos transformando. Porque passa a incomodar o coração. Exatamente. Passa a incomodar o coração. E não só com comida, né? Com não tudo, só né? com comida. Com tudo. Se vingar no trânsito. É maravilhoso. Quando o cara corta a gente dá espera um pouquinho, se vinga de novo, dá um buzinar. Mas aí, você tem o Espírito Santo. Que depois veio e fala... Por que você fez isso, cara? É desnecessário. Isso. A pessoa às vezes estava com pressa, às vezes não te viu, às vezes ela estava com dificuldade, estava num dia ruim. Pra que você fez isso? Entendeu? A gente nunca sabe a história do outro, né? E ao invés da culpa, tem o arrependimento, que é bem diferente. Que o arrependimento, ele nos move a gente agir diferente. E aí é outra parada, é outra experiência, né? Olha só, e aí mostra pra gente que a vida espiritual conectada com Deus, né? Ela é uma ferramenta poderosa para tudo, inclusive para sua relação com a comida. Geralmente. Né? Com a sua relação com tudo, né? Não é só com pessoas. É verdade. É sua relação com tudo, com tudo que você faz. Tudo. É isso que eu acho fascinante no Evangelho, na Palavra de Deus, na Bíblia. Ela tem resposta para
todas as questões da nossa vida. Todas as questões da nossa vida. É o meu manual da vida. É isso. Qualquer coisa que você tenha uma dúvida Fala, gente, ali... todo o aparelho que você compra vem com manual, né? Isso. Você também veio com o manual. Exato. Só que você quer fazer com o seu manual o mesmo que você faz com o manual das coisas que você compra. Nem olha. Só monta e sai usando. Exatamente. Porque o nosso grande pecado, o nosso maior pecado, é que a gente olha para Deus... Fala pra ele assim, olha, Deus, muito legal isso que você falou, bacana, mas deixa aqui que eu se garanto. E aí você quer agir como você. Na verdade, você tá se colocando no lugar de Deus. E aí, quem você acha que pensa melhor? Quem você acha que planeja melhor a vida? Você ou Deus? Quem será, Quem né? será, né? Ai, Flávio, eu queria ficar mais 1 hora aqui, mas, gente, vai ter parte 2. Eu já tinha falado com ele antes, agora eu tenho certeza, tá? Muito obrigada. Imagina, Nossa, prazer. obrigada mesmo, que delícia. Faz um favor pra mim, deixa o @ da igreja, se quiser o seu, pro pessoal aí te acompanhar, pra ouvir mais dessa conversa deliciosa. O da igreja lá, @Evangelho Simples, né? A nossa igreja lá onde a gente congrega, uma igreja maravilhosa. A gente é muito estranho, mas a gente é bem legal, a gente é divertido. É verdade, gente. Mas a gente é esquisito, mas é legal. Vocês me veem aqui, vocês sabem, né? É verdade. A gente procura, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, dos nossos pecados, a gente tenta falar o evangelho puro, o evangelho simples, aquilo que é verdade de Deus, a gente tenta falar e principalmente viver isso, né? Sim. É fundamental, né? Sim. Não tem esse peso de religião. Não, muito bom, muito leve, nossa. E é uma igreja bem bacana que a gente ama estar lá, né? E ficam todos convidados a conhecer. Qual que é o endereço lá, Flávio? Rua Dona Déia Ciambrone Girardi, número 30. Uau, te peguei agora, não tinha combinado isso, e ele lembrou. Ali perto da Rua Paraná, ali no Areão, ali. Mas qualquer coisa, entra lá no @, pode chamar no direct, perguntar o endereço. Exatamente. Vai ser um prazer. Se quiser mandar receber mensagem vocês pra lá. mim, meu @ é @vale, com 2 L's, Flávio, tudo junto. Pode me chamar lá, vou ter o prazer de falar, de conversar, de orar por você, de chorar junto e celebrar as vitórias também. Delícia. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, já se inscreve no canal, já clica no sininho para ativar as notificações, não perder nenhuma. Assiste esse inteiro, porque vai vir parte 2. Já compartilha com amigo, amiga, parente, inimigo que tá precisando ouvir a palavra, Vamos né? orar pelos inimigos. Vamos orar por eles. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.